Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Pet Vida. E nesse episódio vamos falar um pouquinho sobre as ações do IMA. Vamos conversar com Ana Cecília Pires, ela que é do Instituto do Meio Ambiente, aqui de Alagoas, e vai trazer assuntos ligados a tráfico de animais, como não deve fazer, e se decidir criar um bichinho, criar ele dentro da legalidade. A gente vai fazer vocês entenderem e orientá-los sobre todos esses cuidados que são importantíssimos para preservar a vida desses animais, para preservar a fauna, nossa fauna, tanto aqui de Alagoas como a brasileira, e como não ser conivente com o tráfico de animais. Obrigada por ter vindo, obrigada por você ter aceitado o nosso convite, Ana Cecília, você que é uma figura muito importante nessas questões ligadas à orientação, aos cuidados com os animais silvestres. E você, eu já quero que você fale para mim dessas questões ligadas ao tráfico de animais silvestres, que a gente sabe que aqui em Alagoas, infelizmente, acontece de forma recorrente, assim como em todas as regiões do nosso país. Muito obrigada por ter vindo e fala um pouquinho sobre essas questões a priori para a gente começar. Obrigada pelo convite, Deise. Imagina. Estou muito feliz por estar aqui com vocês aqui para divulgar um pouco essa experiência e essa importância, né, da questão da criação de animais silvestres, que muita gente não sabe. Então, o tráfico daqui de animais silvestres, né, principalmente aqui em Alagoas, Alagoas é um estado que faz parte da rota do tráfico. Então, muitos animais, eles vêm do Sudeste, muitos animais, eles vêm também da região Nordeste, mais ali da Bahia. Então, eles sempre vão passar por Alagoas, ou para ir para outro estado, ou para permanecer lá. Então, várias apreensões já aconteceram pela PRF, nas rodovias. Aquelas operações já, fiscalização preventiva integrada também, né? Também. Tem as fiscalizações preventivas integradas, que eu também já fiz parte há uns anos, há um tempo atrás. E diariamente, a gente lida com o tráfico, né? Lá no CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, a gente recebe muitos animais do tráfico. Então, em situações terríveis, absurdas, de maus tratos. Absurdas, assim, desde de animais cegos, animais fraturados, porque eles tentam colocar a anilha fechada, eles quebram o dedinho da ave. Que são transportados, confinados, né, Ana Cecília? Eles são transportados em caixas muito pequenas com centenas de animais. Então, e boa parte deles acaba morrendo, infelizmente, nesse transporte, nesse manejo, né, inadequado. No tráfico de animais silvestres, de 10 que são retirados da natureza, 9 terminam morrendo até o seu destino final. Que absurdo. Então, assim, às vezes a gente não tem noção do que acontece desde a retirada do animal na natureza até o seu destino final. Então, 9 a cada 10, eles morrem. E aí, quando chega pra gente, esses animais nessa situação, a gente tem que fazer de tudo para que a gente consiga. Para recuperá-lo, né? Pra gente e nem sempre vocês conseguem obter êxito, dada assim a gravidade dos ferimentos do animal, né? Assim, tem muitos animais que chegam feridos, mas tem muitos animais que, falta de comida e água, eles terminam morrendo por isso. Sim, né? Desidratação, falta de alimento. Falta de alimento. Então, são muitos fatores que levam aos óbitos desses animais, mas que a gente tenta fazer de tudo para... A gente consegue salvar muitas vidas, mas muitas, infelizmente, são perdidas porque não tem como, fica inviável o animal sobreviver na situação que ele se encontra naquele momento. E como denunciar, né? A gente sabe que, principalmente nos municípios aqui do interior de Alagoas, a gente sabe que existe muito essa questão da venda de animais silvestres, principalmente pássaros, né? O número maior é de pássaros. 90%. Pelas apreensões que eu assisto, que eu observo. E sempre chegam os órgãos para retirar esses animais, muitas vezes através de denúncias. Mas se você vê um caso desse, se eu observar que alguém está cometendo esse tipo de crime, né? Criando animais de forma inadequada, animais silvestres que deveriam estar soltos na natureza, estão lá presos para serem comercializados. De que forma eu posso denunciar? Existem algumas alternativas que vocês podem recorrer, que a população pode recorrer. Então, a primeira delas é você acionar o batalhão da Polícia Ambiental, que você vai denunciar, a denúncia é anônima, não há com que se preocupar com relação a isso. Vai acionar o BPA, vai explicar tudo direitinho, o endereço e tudo mais, para o BPA ir lá e fazer a apreensão daquele animal. Você pode denunciar feiras livres que estão vendendo animais fora da legalidade. Pode denunciar alguém que está
criando o animal, que o animal está sendo maltratado. E, assim, infelizmente, tem muitas pessoas que criam animais sem maus tratos, mas ela está cometendo crime de fauna porque ela não adquiriu o animal de forma legalizada. Então, nessas situações, você pode acionar o Batalhão da Polícia Ambiental e pode também... Tem o aplicativo do IMA, que é o IMA Denuncie, aplicativo, que vocês podem baixar também para poder fazer. Aí precisa de fotos, precisa de informações muito detalhadas. Sim, vídeos, fotos, relatos, né? O endereço correto, não é isso, Ana? Isso, endereço correto, fotos. Então, tudo o mais detalhado possível para que o IMA possa ir lá também. Para que esteja amparado, né? Esteja com provas para poder ir até o local. Isso. Então, são essas duas alternativas que as pessoas podem recorrer para fazer a denúncia. E quem desejar, dentro da legalidade, ter um passarinho ou algum outro animal silvestre, não sei quais são os mais comuns, né? Que as pessoas acabam criando dentro de suas casas. Sim. Isso dentro da legalidade, creio que tem que usar uma anilha, né? Uhum. Tem que... preencher uma documentação, tem que ir até o IBAMA, o IMA. Como é que a pessoa deve proceder? Vários animais, eles podem ser criados dentro da legalidade. Então, assim, se for um animal que ele foi adquirido na feira livre, ou então você recebeu de alguém, isso já não está incluso dentro da legalidade. Uhum. Mas se for um animal que você quer, eu não quero comprar desse jeito, quero comprar tudo certinho, né? Autorizado pelo órgão ambiental competente. Então, como é que se faz? Aqui no IMA, no caso lá no IMA, eles dão a licença para você criar passeriformes. Passeriformes é passarinho, que eu digo assim, do tamanho de um cibite até o tamanho de uma sabiá. Certo. Então, as pessoas que gostam, que aqui a cultura do Nordeste é criar animal para ouvir o canto, para ter um passarinho, né? Então, é muito forte. Que, na verdade, assim, só abrindo parênteses, eu não concordo em criação de animais dentro de gaiolas. Pássaro nasceu para ser livre. Só para abrir esse parênteses, mas pode continuar seu raciocínio. Então, essas pessoas, elas podem entrar em contato com o IMA, para que o IMA ela repasse todas as informações, eles vão passar o checklist de documentação, o que é que precisa, o que é que não precisa, para que a pessoa dê entrada, protocole a sua solicitação de criação amadora de animal silvestre, né, de passeriforme no caso, e ela pode criar normalmente. Se for um outro animal, por exemplo, um papagaio ou um jabuti, então... As pessoas também entram em contato com o IMA para criarem cobras dentro da legalidade? Também, jiboias e outras espécies de cobras também. Se for animais que não seja passeriforme, o que é que a pessoa pode fazer? Ir no Google, procurar um criadouro, ou então até mesmo pesquisar, porque aqui em Alagoas já tem alguns empreendimentos de fauna que fazem a venda desses animais. Ou então ir no Google, se não tiver aqui, vai no Google e procura criador comercial de papagaio, criador comercial de jabuti. Então, vai mostrar as opções lá, a pessoa vai ligar, vai dizer, está dentro da legalidade, está autorizado pelo órgão ambiental competente, porque quando o animal ele é autorizado pelo órgão ambiental competente, a sua criação, sim. Eles vêm com a documentação certinha, eles vêm sexados, eles vêm com todo o atestado sanitário também deles. E são animais, Deise, que você falou aí que é contra a criação de aves na gaiola, né, e tudo mais, mas são animais que vêm com a genética... Que já são criados em cativeiro, né? Já adaptados. Então, isso já é um ponto também para que a pessoa recorra à forma legal, em vez de comprar um animal que foi recém-retirado da natureza. Assim, exatamente, recém-retirado. Que retirou, já trouxe o animal num transporte inadequado e já entrega. Então, dessa forma, não funciona, não é correto. Agora, quando são criados em cativeiro... Ele já tem a genética, porque já é de geração para geração. Já não conseguiria viver num ambiente solto, né? Isso, não consegue. Isso, aí eles provavelmente não vão saber sobreviver, eles morrem. Então, eles já são adaptados ali na gaiola. Entendi. Mas, claro que o tutor, ele vai dar a melhor qualidade de vida. Então, em vez dele ser criado numa gaiola pequena... Por que não a gaiola maior, então, viver... Com mais espaço, né? Porque aí ele vai ficar muito mais feliz do que ser criado numa gaiola pequena. Sem dúvida. Agora, voltando às questões ligadas, assim, à pena para quem comete esse tráfico, né? Eu queria que você explicasse quais são as penas, de que tipo... de que forma a pessoa paga pelo crime que ela comete, que eu acho que ainda as multas, elas são muito pequenas, dada a possibilidade assim, das pessoas cometerem um crime, tanto é que continuam. Então, explica um pouco sobre penas para quem comete esse tipo de crime de tráfico. Certo. Existe uma lei de crime de crime ambiental,
né? É a Lei 9.605, de 98. Então, lá ele diz que a lei de crime contra a fauna, a pessoa que cometer essa infração, ela sofre uma pena de 3 meses a 1 ano de reclusão e multa. Essa multa, o valor dessa multa é R$500 por indivíduo se for espécie não ameaçada e R$5.000 por indivíduo se for espécie ameaçada, por indivíduo. Sim. Então, no caso, tem 10 pássaros, é por cada pássaro, por não é cada isso? pássaro. Não é por cada apreensão. A lei em si, ela é boa. O problema é o depois. A aplicabilidade, né? A pessoa termina não pagando, porque não tem como. Só se ela vender a casa e aí termina fazendo só algumas coisas para minimizar, para pagar. Mas o eu fico imaginando esse. assim, penas alternativas, tá? Essa pessoa que cometeu o crime não tem muita grana, né? Fazia esse tipo de trabalho porque era o meio de sustento dele. Mas vamos para as penas alternativas, de repente, cestas básicas, de repente, ela pagar com o trabalho dela, ela oferecer o serviço dela. Isso. Eu acho que precisam existir alternativas. É isso que acontece, mas geralmente é isso. Eles ajudam o centro de triagem, às vezes eles revertem a multa com equipamento para o centro de triagem, com cestas básicas também. Sim, com que bom saber. Então, tem isso também. Funciona, não funciona assim em sua integralidade, né? Mas funciona. Mas a pessoa vai, sim, ela vai ter o nome dela sujo, ela vai estar em processo. Então, não é legal para ninguém, né? Mas essa questão aí da multa, geralmente o IMA e o IBAMA, eles fazem, eles delimitam assim categoricamente os animais ou pela lista CITES, que é onde tem os animais ameaçados, ou pela portaria nacional. Então, o IBAMA, por exemplo, o jabuti, ele não está como animal ameaçado na portaria 444 do Nacional de Animais Ameaçados, mas ele está nas CITES. Então, o IBAMA pega pelas CITES. Então, imagine que é muito comum a pessoa criar 20 jabutis, tá incluso nas CITES. Mas o IBAMA pega pelas CITES. Então, se o IBAMA ele for na casa da pessoa e lá tiver 30 jabutis, multiplique os 30 pelos 5.000. A multa vai dar muito grande. Vai. Um animal, sei lá, vamos ver um animal ameaçado realmente. De fato, o pintor verdadeiro, 7 cores, que eu não sei se você sabe qual é. Ele é um passarinho bem bonito. Ele está bem ameaçado. Colorido. Ele está ameaçado, então multiplica por 5.000. E os mais comuns que ainda não estão ameaçados, papacapim, sanhaço, sabiá, canário, multiplica por 500 por indivíduo. Ô, Ana Cecília, explica também assim quais assim, o que chega de mais comum para vocês, além dos pássaros, que a gente sabe que chega bastante, além deles, quais são os animais que são vítimas de tráfico que chegam até o INMA, até o IBAMA, nas mãos de vocês para serem cuidados? 90% é aves. Dessas aves, papacapim, sanhaço, cibite, sabiá, galo de Campina. Então, mais ou menos, essa é o boom, assim, que chega pra gente de passeriformes. 90% são mais ou menos essas espécies. Certo. Puxando para mamíferos e répteis, mamíferos a gente recebe muita preguiça, muito caçaco. Tem gente que cria preguiça dentro de casa? Geralmente não, ou pega para vender para alguém? Como é isso? Isso acontece, mas geralmente quando chega pra gente é porque a residência está próximo de uma mata, o local de trabalho está próximo de uma mata e ela aparece, e aí aciona o BPA leva pra gente. Entendi. Mas não é que a pessoa cria na sua casa, né? Que ele entra. Mas já aconteceu. E caçacos também, que eles são adaptados muito em ambiente urbano, então eles entram na casa para mexer no lixo e tal, e as pessoas têm entra muito caçaco debilitado por maus tratos. E confundem com ratos, né? E querem matar. Confundem com ratos, querem matar. É uma tristeza, assim. Então, a gente até precisa divulgar mais com relação aos caçacos, porque eles são muito sofridos, assim. A população maltrata demais os bichinhos. Que eu acho um absurdo, minha gente. Eles são tão benéficos para a natureza. Isso, demais. Se eles estão inseridos lá, você sabe mais do que ninguém, que é bióloga, que é veterinária, é porque eles têm uma função. Sim, sim. E as pessoas, infelizmente, entendem que é um rato e querem matar pura e simplesmente por nojo, por medo, por não sei mais o quê. Por simplesmente pelo prazer de matar. Porque tem gente que é assim, que acha bonito, acha divertido. E, infelizmente, não é assim que funciona, gente. Ela tocou num ponto muito importante e que eu já ouvi relatos de pessoas que acabam maltratando, batendo, espancando caçacos
por terem medo, por confundirem com ratos. Gente, não maltratem animais. É crime. Vocês podem ser sujeitos a pagamento de multa e a pena reclusão de 3 meses a 1 ano. Voltando ao assunto, Ana Cecília, a gente sabe que também cobras, né? Isso. As pessoas criam em suas casas, às vezes, de maneira ilegal. Uhum. Os répteis também são os que, de réptil que aparece lá, são as jiboias, iguanas. Iguanas, sim. E muito jabuti, que as pessoas entregam voluntariamente quando sabem que jabuti também está dentro, né? Está inserido. Não pode criar se não for legalizado, né? De uma origem, não tiver origem legal. Então as pessoas elas levam muito jabuti lá. E aí as pessoas elas criam sim as serpentes, como você estava perguntando, mas geralmente nunca assim, nunca chegou jiboia de origem ilegal. Mas já chegou algumas espécies exóticas, e como a corn snake, que é muito comum, de origem ilegal. Porque, assim, é importante também lembrar que não só o animal silvestre não pode ser criado ilegalmente, mas o exótico você precisa de uma autorização do IBAMA. Não tem tanta exigência do silvestre, mas o exótico, como a corn snake, que é essa cobra do milho, ela precisa também de autorização do IBAMA. Então, a pessoa precisa dessa autorização. Então, às vezes, os animais que chegam lá no CETA são animais, geralmente, de origem de resgate, assim, porque apareceu na casa da pessoa. Às vezes, aí tem muito, assim, jiboia, é aquela cobrinha verde. Sim, sim. É a anfisbênia, que é aquela de 2 cabeças. Então, isso varia muito, mas é porque aparece. Uma vez o pessoal, eu acho que foi do BPA, que apreendeu também algumas espécies, uma pessoa que criava muitos répteis de origem legal. Mas só foi uma vez, assim. Não é corriqueiro. Não é recorrente, né? Chegar esses répteis, assim, criados de origem legal. Mas com certeza tem. Tem muita gente que cria, né? E eu acho também que a gente deve orientar as pessoas, você muito mais do que eu tô aqui só para ser uma interlocutora, essa questão ligada a como não ser conivente com o tráfico de animais, porque você mesma menciona nos bastidores, mas se a pessoa ganhou, a pessoa não está cometendo crime. Tá, porque ela está sendo conivente. Explica um pouquinho. Isso, quando é que a pessoa ela vai ser conivente com o tráfico de animais silvestres, né? Porque muita gente pensa que, não sou, porque eu não retirei da natureza, não estou vendendo. Uhum. As pessoas só entendem que o traficante é o único que está errado ali. Não, quem compra do traficante está errado. Quem recebe de terceiros está errado. Então, quem compra por pena aquele animal que está também está cometendo sendo vendido pelo traficante está errado. Então, quais são as recomendações? Não receba um animal silvestre de terceiros. Se a pessoa quer dar, faça a orientação. Não, entrega o IBAMA, não vou. Porque tem origem legal, é legalizado? Não é, então não receba, certo? Não compre animais de feiras livres, porque todos os animais ali vendidos são ilegais, animais silvestres. Não compre por pena, porque o traficante ele sabe de cada cliente dele. Ele sabe que tem aqueles que vão comprar pela beleza do bicho, tem aqueles que vão comprar porque tem pena do bicho. Então, sempre vai ter uma pessoa que vai comprar para poder soltar. Por algum motivo. E eles já fazem... Se esse comércio é mantido, é porque eles sabem que existe clientela para. Isso. Né? Então, é importante a gente ter a consciência de que só deve ser criado um animal se você comprar de um criadouro legalizado pelo órgão ambiental competente. Fora isso, você faz parte do tráfico e é conivente com o tráfico, por mais que você não tenha consciência. Então, vamos ter a consciência de que precisamos sempre recorrer ao meio legal, tanto para respaldar você no momento de uma fiscalização da denúncia, quanto com relação aos animais. E em respeito à vida desses animais, dessa fauna, né? Os animais são retirados da natureza, eles quando vão para cativeiro, eles sofrem demais. Tem animais que se automutilam, eles arrancam a pena, eles ficam todos pelados. A gente recebe muita ararinha daquelas pequenininhas verdes, todas mutiladas. Então, assim, porque elas não se adaptam em cativeiro, elas não se adaptam em gaiolas. Muitos papagaios também pelados, porque eles ficam arrancando. O emocional deles não aceitam isso. Então, o traficante, quando ele retira do ninho aquele filhote de papagaio, que tem uma genética extremamente selvagem, ele não vai se adaptar em cativeiro. Então, a gente precisa ter essa consciência de que todo animal
de origem não legalizada, ele vai sofrer muito se for para cativeiro. Agora, se você tem a consciência e comprar um animal de um criadouro legalizado, o animal ele já vai vir já vem de outro universo, né? E aí ele vai se adaptar mais tranquilamente. Então é só as pessoas se abastecerem das informações corretas para poder elas conduzirem da melhor forma, né? É isso aí. A Ana Cecília trouxe esse ponto muito importante de como não ser conivente com o tráfico. Então, a partir do momento que você recebe um animalzinho porque achou bonitinho, né, um animal silvestre, foi presente, eu não tenho culpa, se isentando, lembre-se que você está sendo colaborador, está sendo conivente com esse tipo de crime. Então, não cometa esse crime, oriente essa pessoa a entregar aos órgãos corretos, específicos e tem essa consciência de avisar todo mundo que você conhece, orientar. Então, a importância de assistir o nosso conteúdo é que a gente também passe informações importantes para esclarecer em relação a, inclusive, tráfico de animais, como não fazer. E Ana Cecília explicou muito bem isso. Ana Cecília, me tira outra dúvida. A gente sabe que existem casos emblemáticos que acontecem, que você já deve ter acompanhado, que você vivenciou, que foram casos tristes. Me diz um marcante, né, que você vivenciou enquanto veterinária do IMA. Diariamente a gente vivencia isso, né? Imagino. Mas eu acho que um foi bem marcante, até para a população, porque foi divulgado, foi essa questão dos jacarés também. Exatamente, eu ia tocar nesse ponto. Eles eram de criadouros. Eles eram de criadouro legalizado pelo órgão ambiental, só que eles não estavam fazendo o manejo e o tratamento adequado desses animais. Então, se eles não tinham como manter mais ali, precisariam comunicar, né, aos órgãos competentes para poder fechar, né? Mas não fizeram isso. E aí a gente se deparou com a situação terrível de maus tratos. Imagino. Né? Os animais extremamente filme de terror, magros, né? Caquéticos. Muitos mortos. Foram 144 animais que eles conseguiram contabilizar, mas tinham mais. E 5 mortos. Eles estavam comendo os próprios animais que morriam, né? Eles estavam desenvolvendo canibalismo porque eles não tinham alimentação. Estavam há meses sem se alimentar. Eu vi os vídeos. O réptil, ele consegue passar meses sem se alimentar. Mas... pelo jeito, ali não eram apenas meses, né? Eram meses, mas assim, eles conseguem e outros filhotes também, né, Ana Cecília? Muitos filhotes. Tinham adultos e tinham jovens, tinham de todas as idades lá. Mas eles são animais bastante resistentes, mas não significa que eles não estão sofrendo. Então, imagine, mais de 6 meses aqueles animais sem alimentação, eles só estavam couro e o osso. Eu vi. Então, foi uma situação extremamente difícil, mas que agora eles foram autuados, sofreram multa. Os animais agora estão sendo alimentados, melhorou a qualidade de vida desses bichos? Eles estão sendo alimentados. O IMA e o pessoal também do criadouro, ele está fornecendo a alimentação para esses animais para a gente poder, em breve, fazer a destinação desses animais. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Qual vai ser o futuro deles? Eles serão reinseridos à natureza, aos locais onde eles possam se alimentar de forma independente, já que lá eles vivem presos e não têm a alimentação de forma correta, que eles precisam sobreviver. E um local correto, né? Sim, eles provavelmente... Os mais fortes, assim, a gente vai fazer a triagem, claro, né? Sim, mas provavelmente uma parte vai voltar para a natureza, porque são animais que eles se adaptam bem. Por mais que eles nasceram e foram criados em criadouro, eles são animais que eles conseguem se adaptar bem quando soltos. Não é que nem um passarinho que tem a genética, sim, ele não vai conseguir sobreviver. O jacaré, se a gente soltar numa lagoa, lá onde tem comida, ele vai procurar e ele vai se adaptando. E vocês vão soltar de forma responsável, não é soltar um grupão num local só, Não. Em vários locais do estado, né? Isso, e as solturas, elas são muito bem definidas, assim, existem critérios para a gente soltar os animais. Boa. Precisa ter fonte hídrica, precisa ter alimentação abundante, precisa ter... Então, tudo é planejado, tudo é estudado. Não é de qualquer jeito, vamos nos livrar. A gente sabe que existem profissionais que vão fazer tudo de forma correta para dar qualidade de vida a eles e manter o equilíbrio da natureza do local, né? Sim. Tudo é feito de forma criteriosa. E alguns animais, eles podem ir também para criadouros. E para outros criadouros que possam receber. Legalizados, responsáveis, que vão ser muito bem cuidados. Isso.
Isso. Foi muito bom você ter tocado nesses pontos, porque eu já ia chamar esse assunto e a gente está encerrando, né, esse episódio do programa. Eu queria que você reforçasse, Ana Cecília, essa questão da pessoa não ser conivente com o tráfico. Dá uma encerrada olhando ali para a câmera, informa as pessoas de que elas são responsáveis por tudo aquilo que elas fazem e de orientar, inclusive, as pessoas para que elas não adotem ou peguem animais de forma ilegal. Isso, então. As pessoas que elas procuram adquirir um animal dentro da legalidade, existem os meios para isso. Então, minha gente, procurem seguir o meio legal, procurem fazer com que aquele animal ele viva melhor na sua casa. E como é que você faz isso? Você precisa recorrer a um criadouro legalizado, legalizado pelo órgão ambiental competente. Fora isso, não existe qualidade de vida boa para o seu animal, porque o tráfico, ele retira o animal da natureza completamente selvagem para ele poder ser criado dentro de uma casa, dentro de uma gaiola. Então, aquilo vai ser péssimo para o animal, emocionalmente. Ele vai ter uma série de doenças a partir daí, quando ele for preso naquele ambiente. Então, não aceite presentes de terceiros. Por exemplo, alguém quer lhe dar um papagaio ou quer lhe dar um jabuti porque não quer mais, não aceite. Leve esse animal para o IBAMA, para o órgão ambiental que possa receber esse animal. Não compre de feiras livres, não compre de uma pessoa que está vendendo. Estou vendendo aqui esse bichinho, quer comprar, você acha bonitinho, não compre. Se tem um animal que está maltratado ali com aquela pessoa que está vendendo o animal, que quer vender o animal, não compre, por mais pena que você tenha, porque isso só estimula aquela outra pessoa a retirar de novo outro animal para poder vender, porque vai ter gente que compra. Então, a gente precisa, nessa hora, ter um sangue um pouco frio, para que a gente consiga ir aos poucos acabando com essa cadeia do tráfico, porque por mais que você não ache que você não faz parte da cadeia, a partir do momento que você compra aquele animal que está debilitado, você já está estimulando o traficante a retirar mais animal da natureza. A partir do momento que você recebe de uma pessoa que tem um animal silvestre que não está legalizado, lá atrás, com certeza ele foi comprado de uma pessoa ou então foi um animal retirado da natureza para ser criado dentro de casa. Então, tudo isso estimula o tráfico. Então, o que a gente recomenda é que vocês busquem os meios legais sempre, porque isso facilita a sua vida, você vai estar respaldado, não vai ter problema nenhum e facilita a vida do animal também. Porque nessas horas a gente precisa pensar no animal e não na gente, né? Então imagine, eu sempre gosto de fazer com que as pessoas se coloquem no lugar do animal. Imagine você ser retirado do ambiente familiar da sua casa livre e ser colocado num banheiro, 1 metro quadrado muito pequeno. Você passar a vida toda assim. Então vamos tentar conscientizar, se colocar no lugar do animal, para que a gente vá acabando aos pouquinhos essa questão do tráfico, que é muito importante, a gente precisa sempre evidenciar essa questão do tráfico de animais selvagens. Muitíssimo obrigada, Ana Cecília, por sua colaboração. A gente fez um fechamento muito bacana, você esclareceu, orientou. Te agradeço demais por você ter vindo ao nosso programa. E é isso aí, gente. Nós queremos que vocês acessem o nosso conteúdo sempre. Para isso, vocês precisam se inscrever lá no YouTube. Pet Vida MCZ, vai lá no sininho para receber as notificações, compartilha, comenta com os amigos, espalha o nosso conteúdo, que com certeza vai abranger muito mais informação sobre esse universo dos animais, do mundo pet e do mundo silvestre. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão, empoderando e harmonizando sua beleza.